Bem-vindos, portistas. Este é o nosso espaço, o nosso canal, o lugar onde não há máscaras nem filtros, onde se fala do Porto como se fala na bancada. Com garra, com orgulho, com raiva quando é preciso e com lágrimas nos olhos quando a emoção rebenta. Aqui não entram rivais. Aqui é só para quem carrega este símbolo no coração e vive cada jogo como se fosse o último. E hoje temos 5 histórias que vão mexer contigo do primeiro ao último segundo. Vais ouvir sobre uma goleada histórica feita com menos um em campo, vais sentir as críticas de quem tentou diminuir o nosso mérito, vais tremer com a incerteza de um craque que pode falhar jogos decisivos, vais reviver memórias de um passado recente que ainda dói mas que também ensina, e no fim vais sorrir com a notícia que mostra como a nossa força já chega às seleções e continua a crescer sem parar. 5 notícias, 5 emoções diferentes, todas ligadas pela mesma chama. O Porto nunca desiste, nunca baixa os braços e nunca deixa de lutar. Por isso, deixa já o like, ativa o sininho e subscreve, porque hoje vamos viver o Porto como só nós sabemos viver. Há vitórias que não são apenas números no marcador, são gritos de identidade, são declarações ao mundo de quem realmente manda. E o que se viveu em Aroca foi precisamente isso. Não foi apenas uma vitória por 4 golos sem resposta, não foi apenas mais um jogo ganho, foi um hino à garra, à união e ao espírito indestrutível do Porto. O encontro começou equilibrado, mas tudo mudou logo no início da segunda parte, quando Martim Fernandes viu o cartão vermelho e deixou a equipa reduzida a 10. É nesses momentos que se mede a grandeza de um grupo e o Porto mostrou ser gigante. Em vez de recuar, em vez de se encolher, em vez de sofrer, a equipa cresceu, ganhou força e transformou a adversidade em energia. Foi nesse momento que surgiram os golos, um atrás do outro, como quem grita bem alto. Podem tentar travar-nos, mas não vão conseguir derrubar-nos. O treinador elogiou sem reservas a reação da equipa, destacou a forma como todos compensaram com bola e sem bola, como venceram cada duelo, como dominaram cada segunda bola, como nunca deixaram o adversário respirar. Sublinhou que esta é a mentalidade que distingue campeões de equipas comuns, e é isso que este Porto já começa a demonstrar. E houve espaço para mais elogios, sobretudo a Denis Gul, que entrou e finalmente viu o seu esforço recompensado com um golo merecido. Foi a confirmação de que este plantel não joga com 11, joga com todos. Cada jogador é parte de um coletivo que nunca se divide, que nunca deixa de acreditar. Mas há algo que foi tão decisivo como o futebol jogado: os adeptos. Mais de 2.500 almas azuis e brancas viajaram até Aroca, compraram bilhetes, encheram o estádio com a alma do dragão e foram um verdadeiro 12º jogador. Empurraram a equipa nos momentos mais difíceis, gritaram mais alto quando parecia que o jogo podia complicar-se e saíram recompensados com uma goleada que já fica para a história. E por isso, esta não foi apenas uma vitória. Foi um recado claro. Este Porto não se limita a ganhar, este Porto convence, este Porto reage a todas as dificuldades. Com menos um, com mais pressão, com tudo contra, é aí que este Porto se agiganta. É por isso que esta goleada não é apenas 3 pontos, é um aviso direto aos rivais. Preparem-se, porque mesmo em inferioridade nós crescemos. Mesmo quando tentam derrubar-nos, nós levantamos-nos ainda mais fortes. Mesmo quando parece que estamos encostados às cordas, nós mostramos que ainda temos socos para dar. E como sempre, há quem não aguente ver o Porto feliz e tente desvalorizar o triunfo. A seguir vais ouvir quem quis tirar brilho à nossa vitória, mas acabou por admitir a verdade que todos já sabem. Neste momento, não há ninguém melhor do que o Porto. É sempre a mesma história. Portista, quando o Porto vence de forma clara, aparece logo alguém a tentar arranjar desculpas, a falar em números exagerados, a minimizar a grandeza do nosso triunfo. Foi isso que aconteceu depois da goleada em Aroca. O treinador adversário não conseguiu negar a evidência, reconheceu que o Porto foi superior e que a vitória foi justa, mas não resistiu à tentação de tentar suavizar a dor da derrota, falando das tais dificuldades na primeira parte. Sim, o Porto não entrou a atropelar desde o primeiro minuto, sim, o jogo foi disputado com intensidade, mas alguém esperava outra coisa? Futebol não é passeio, é guerra, e é por isso que vencer com clareza sabe ainda melhor. O adversário quis convencer-se de que na primeira parte esteve bem, que o Porto não teve soluções, que tentou fechar caminhos, mas a verdade é que foi apenas uma questão de tempo até a muralha cair. E caiu da forma mais dolorosa possível para eles. Com menos um em campo, o Porto foi capaz de se reinventar, de acelerar, de esmagar. O momento que devia ter sido de crescimento para o Aroca, como o próprio treinador admitiu, virou-se contra eles. Em vez de aproveitarem a superioridade numérica, viram o Porto transformar o jogo numa avalanche. E é aqui que está a diferença. Quando os outros vacilam, nós matamos. No discurso, até houve espaço para reconhecer que defrontaram a melhor equipa do campeonato até ao momento.
Mas o mais curioso foi ouvi-lo falar em boas sensações, como se perder por 4-0 contra 10 fosse motivo para sair satisfeito. Isso é o Porto a destruir a moral adversária. Até quando perdem de forma clara, tentam agarrar-se a qualquer coisa para não admitir que foram esmagados. Para nós, adeptos, é até engraçado ouvir estas desculpas, porque sabemos bem que não há exagero nenhum no marcador. O resultado foi a consequência lógica de uma equipa que acreditou até ao fim, que mesmo com menos nunca deixou de procurar o golo, que nunca deu espaço para o adversário respirar. Se foi exagerado, foi apenas no sentido de mostrar a diferença abismal que existe entre o Porto e os outros. E é por isso que esta vitória dói tanto aos rivais. Porque não dá margem para contestação, não há penaltis duvidosos, não há lances polémicos para se agarrarem. Há apenas futebol puro, futebol de qualidade, futebol de campeão. E no meio deste discurso de quem tenta desvalorizar, nós seguimos em frente. O que realmente importa agora é que, no meio da festa, surgiu uma preocupação séria, a lesão de um dos nossos avançados mais importantes. O Porto goleou em Aroca, jogou com alma, respondeu como gigante e deixou um 4-0 escrito no marcador que vai ficar na memória. Mas por muito que a festa tenha sido justa, no meio de tanta alegria ficaram duas nuvens a pairar sobre o céu azul e branco, a expulsão de Martim Fernandes e a lesão de Samu. Dois momentos que, numa semana tão decisiva, não podiam passar em claro. A primeira dor veio logo no início da segunda parte, quando Martim, jovem cheio de talento e futuro, viu o segundo cartão amarelo e deixou a equipa reduzida a 10. Foi um erro de juventude, um excesso de vontade que acabou por castigar a equipa. Mas a verdade é que o próprio jogador mostrou-se arrependido e o treinador não hesitou em defendê-lo. O futebol é feito de erros, acontece, e não há motivo para pedir desculpa porque foram lances de jogo com bola. Um sinal claro de que este grupo protege os seus e não deixa ninguém cair sozinho. E se a expulsão foi um golpe que podia ter mudado o jogo, a reação da equipa transformou-a num momento de afirmação. O Porto não só aguentou a inferioridade numérica, como ainda marcou o segundo e o terceiro golo logo a seguir, provando que a alma portista é maior do que qualquer obstáculo. Mas mesmo assim, a ausência futura de Martim é um problema que terá de ser gerido. A segunda dor foi a lesão de Samu. O avançado espanhol, peça fundamental na frente, saiu ao intervalo com dores no joelho direito. No banco, já com gelo, ficou a dúvida se estaria em condições de jogar os próximos duelos, e o calendário não perdoa. Estrela vermelha na Liga Europa e Clássico com o Benfica no espaço de poucos dias. É impossível não sentir um aperto no peito com essa incerteza. O diagnóstico inicial trouxe algum alívio. É só um pouco de tendinopatia e inflamação. Fez muitos metros de sprint e travou. Parar um corpo com o modelo causa sobrecarga, mas acho que vai estar bom em breve. Viu a correr muito para celebrar o segundo golo, deve estar tudo bem. As palavras foram animadoras, mas até haver exames concretos, todos sabemos que o receio fica. E é aqui que sentimos a verdadeira montanha-russa de emoções de ser portista. De um lado, a euforia da vitória esmagadora com menos um em campo, do outro, a ansiedade de perceber se uma das nossas principais armas vai estar disponível para os jogos que podem marcar a época. O que fica claro é que este Porto não treme, não cede, não desmorona, mesmo quando surgem contratempos. A expulsão foi transformada em energia, a lesão em motivação extra para o grupo. Mas ninguém esconde a preocupação. Perder Samu nesta fase seria um golpe duro, e é por isso que todos esperam por boas notícias médicas nas próximas horas. No fim, o que se tira de Aroca é uma lição dupla. O Porto é inquebrável em campo, mas o futebol nunca deixa de testar a nossa resistência fora dele. E quando tudo parecia estabilizado, surgiu ainda uma lembrança do passado que mexeu fundo com um dos nossos craques. Há jogadores que falam e conseguimos sentir a verdade em cada palavra, e foi isso que aconteceu agora. Pepe abriu o coração e confessou que está a viver a melhor temporada da carreira, mas que antes disso passou pelo pior momento desde que chegou ao Porto. Um desabafo que mexe connosco, porque mostra como até os craques que brilham dentro de campo também carregam dores, arrependimentos e histórias que marcam para sempre. O brasileiro contou que a época passada foi um autêntico turbilhão. Disse que se sentiu apagado, fechado, sem alegria, sem espontaneidade, sem a essência que sempre o caracterizou. Falou de uma pré-temporada falhada, de jogos que não correram bem, de números que ficaram muito aquém do que esperava. E assumiu sem medo. Não fui eu mesmo, não estava bem, e isso refletiu-se em tudo. O momento mais difícil chegou quando trocou acusações com Vítor Bruno. O treinador acusou de se auto-excluir de um jogo e Pepe reagiu de forma emocional. Hoje, olha para trás e admite, foi o pior momento da minha passagem no Porto, arrependo-me muito da forma como agi,
não devia ter feito aquilo. Palavras pesadas, mas que revelam maturidade. Ao mesmo tempo, deixou também um elogio forte a quem considera ter sido fundamental no seu crescimento, Sérgio Conceição. Disse que foi o melhor treinador que já teve, alguém que lhe ensinou a ver o futebol de forma diferente, que lhe transmitiu exigência, intensidade e paixão pelo jogo. Uma declaração que mostra respeito e gratidão por quem o marcou profundamente. E agora, olhando para esta temporada, Pepe garante que está a renascer. Já soma golos, assistências e, sobretudo, confiança. Está a jogar com alegria, com liberdade, com a chama que parecia apagada. E isso sente-se em cada arrancada, em cada drible, em cada sorriso depois de marcar. Para nós, adeptos, estas palavras são um misto de nostalgia e esperança. Nostalgia porque lembram momentos de dor, de conflito, de instabilidade que abalaram o balneário. Esperança porque mostram que esse tempo já passou, que hoje Pepe está mais forte, mais maduro e mais preparado para liderar em campo. E talvez seja isso que torna este depoimento tão poderoso. É a prova de que cair faz parte, mas levantar-se é obrigatório. E Pepe levantou-se com a força de quem sabe que está num clube onde só interessa vencer. É este espírito que precisamos agora, porque o futuro imediato é de luta sem tréguas. Mas, no meio da exigência, também há espaço para boas notícias que enchem de orgulho a família portista, e é isso que chega na última notícia do dia. Há notícias que podem parecer pequenas no meio do turbilhão de golos, expulsões, polémicas e clássicos, mas que para quem sente o Porto fazem todo o sentido, porque são a prova de que o nosso clube não vive apenas do presente imediato, vive também do crescimento individual de cada jogador, da valorização do plantel e do reconhecimento internacional que carrega consigo o nome do Dragão. Foi isso que aconteceu agora com Pablo Rosário. O médio portista foi convocado para representar a seleção da República Dominicana no jogo particular contra o Uruguai, no próximo dia 10 de outubro. Uma chamada que não acontece por acaso. É fruto da forma como ele tem vindo a afirmar-se desde que chegou, da polivalência que mostrou ao ocupar várias posições e até do golo que já marcou ao serviço do Porto na vitória frente ao Rio Ave. Para quem o acompanha de perto, este reconhecimento é mais uma confirmação de que o balneário está recheado de qualidade e de que até aqueles que chegaram há pouco tempo já estão a deixar marca. Rosário entrou de cabeça erguida, agarrou a titularidade em 3 jogos, foi utilizado em 4 e mostrou que pode ser peça importante neste plantel que precisa de todos disponíveis para a maratona que temos pela frente. E se dentro de campo ele se entrega sem medo, fora dele mostra a mesma seriedade, com humildade, mas também com a ambição de quem sabe que representar a sua seleção ao mesmo tempo que veste a camisola do Porto é um motivo de orgulho. É assim que se cresce, é assim que se constrói uma carreira sólida, é assim que se eleva ainda mais o prestígio do clube. Para os adeptos, pode ser apenas uma nota de rodapé, mas a verdade é que cada jogador que se valoriza internacionalmente aumenta também o valor do Porto, reforça a ideia de que aqui se formam campeões e prova que vestir de azul e branco abre portas para o mundo. E é por isso que esta convocatória deve ser celebrada. Porque mostra que não são só os craques mais falados que brilham, também aqueles que trabalham em silêncio são recompensados. No fundo, é mais uma vitória dentro da nossa vitória. E assim fechamos esta viagem de 5 notícias. Passamos pela goleada com -1, pelas desculpas do adversário, pela preocupação com Samu e Martim, pelo desabafo sincero de Pepe e terminamos com a confirmação de que até no plano internacional o Porto continua a crescer. Se sentiste este turbilhão de emoções, faz a tua parte. Comenta qual destas notícias mais mexeu contigo, deixa o like, partilha com outros portistas e, claro, subscreve o canal. Porque quem sente, nunca desiste e quem acredita, volta sempre mais forte.